alunos! Hoje vamos falar de matrizes, que são tabelas organizadas em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. Uma matriz é composta por elementos A e J, em que I representa o número da linha e J o número da coluna que localizam o valor. Por exemplo, o elemento A12 está na primeira linha e segunda coluna. As matrizes podem ser do tipo quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nula, onde todos os elementos são iguais a zero, matriz linha, que possui apenas uma linha, matriz coluna, que possui apenas uma coluna, matriz identidade, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a zero. Matriz triangular, que é quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são zero, e matriz diagonal, onde os elementos exteriores à diagonal principal são nulos. Vamos agora relembrar as operações entre as matrizes. Adição e subtração. Basta somar ou subtrair os elementos correspondentes entre as matrizes, lembrando que elas precisam ter o mesmo número de linhas e colunas. Multiplicação. Para efetuar essa operação, é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Para multiplicarmos, fazemos um retângulo dividido em 4 partes e escrevemos as matrizes como na imagem. Em seguida, multiplicamos os elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da primeira coluna da matriz B e somamos os resultados, obtendo o elemento da primeira linha e primeira coluna. Multiplicamos os elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da segunda coluna da matriz B e somamos, obtendo os elementos da primeira linha e segunda coluna. Fazemos o mesmo processo para obter os demais elementos. Toda matriz quadrada possui um número associado a ela, que é chamado de determinante. E para encontrarmos esses valores, utilizamos a regra de Sarrus, que consiste em repetir as duas primeiras colunas logo em seguida da terceira. Depois, multiplicamos os elementos das diagonais principais e das diagonais secundárias. Somamos os resultados das diagonais principais e subtraímos os das diagonais secundárias. Boa prova, professora Maria Tereza.